Num Reels anterior falei sobre o portfólio necessário para testes de qualidade de software, que era mais específico para quem queria entrar ou quem quer entrar numa área mais técnica, numa área, por exemplo, de automação de testes, em que, através do portfólio, conseguem ou conseguiriam apresentar os trabalhos até à data executados e que seriam uma base de validação e garantia para quem está a contratar e para quem está a recrutar sobre o trabalho e sobre as competências desse QA, dessa pessoa que se está a candidatar para essa área. E foi-me questionado, na sequência desse vídeo, sobre então, e para testes manuais, como é que se faz um portfólio? Existe um portfólio para testes funcionais, para testes não funcionais? E este Reel serve então para responder a essa pergunta com base, deixo já a ressalva, no meu conhecimento, na minha perspectiva e na minha opinião. Não significa que outras pessoas analisem e considerem uma resposta diferente à mesma pergunta, mas com base na minha experiência, que já conta com cerca de 10 anos, e com base nas equipas com quem tenho trabalhado, nos processos de recrutamento dos quais tenho feito parte como recrutadora e também dos processos de recrutamento em que tenho feito parte como pessoa a ser recrutada, que tem acontecido até à data. Portanto, qual é a minha perspectiva e qual é a minha opinião relativamente a este tema. Então, quando falamos em testes manuais e em testes funcionais, é difícil nós conseguirmos apresentar, ou até pode não ser difícil, mas acaba por não ser tão interessante para o recrutador ou recrutadora analisar conteúdos escritos, porque acaba por não saber até que ponto é que foi o nível de dificuldade, se o trabalho foi feito sozinho ou acompanhado. E atenção, eu sei que para os testes automáticos é a mesma coisa, mas nos testes automáticos existe depois um teste prático, um teste técnico, em que essas capacidades acabam por ser analisadas e verificadas. E quando falamos em testes manuais, em testes funcionais e não funcionais, essas competências e esses conhecimentos acabam por ser validados de forma teórica durante o processo de entrevista. Portanto, ter um portfólio para testes manuais não é de todo ou não é expectável. Claro que se fizeres testes, por exemplo, se estiveres a fazer um curso e tiveres matriz de rastreabilidade, planos de testes, casos de testes, análise de risco, relatórios de bugs, claro que podes ter esse conteúdo disponível também através do GitHub, mas durante o processo de entrevista, muito dificilmente te vão pedir por essa informação. O que é que te vão perguntar em contrapartida? É se afirmares que tens conhecimento, que sabes, que já fizeste, que estudaste, explica então o que é que tu sabes. Explica então como é que as coisas, como é que os processos, como é que os conceitos se desenvolvem. Com base em quê? Com base em que dados? Com base em que recursos? Em que ponto do ciclo de desenvolvimento de software é que determinadas ações são implementadas? O que é expectável através de determinados testes? Quais é que são os resultados que são procurados? Como é que tu apresentas esses resultados? Que tipo de comunicação é que tu tens e é que tu promoves para com a tua equipa de desenvolvimento, para com os teus stakeholders? Qual é que é o teu à vontade na escrita de relatórios, na apresentação de resultados em demos? Portanto, acaba por ser uma análise mais de perfil e de conhecimento teórico que, claro, tu depois podes usar exemplos práticos para explicar a aplicação desse conhecimento teórico. Portanto, acabas por não ter ou acaba por não ser pedido uma prova escrita, uma prova física, mas todo o teu conhecimento vai ser analisado durante o teu processo de recrutamento, o teu processo de entrevista. Portanto, convém que tu saibas os conceitos de forma correta, de forma solidificada, de forma explanada, e que o consigas comunicar e transmitir numa forma simples, que não te enroles, que não te engasgues, que não fiques nervoso ou nervosa. Portanto, explica aquilo que tu sabes, usa exemplos, recorre a exemplos.
recorre a conceitos, a ideias que tu viste, a testes que tu fizeste. Por exemplo, podes ser freelancer e utilizar exemplos de testes freelancer que tu fizeste. Podes utilizar, sei lá, explicar, por exemplo, num ciclo de desenvolvimento em que tu és o único ou a única que há, como é que tu divides o teu tempo, como é que tu fazes a tua priorização de tarefas, que tipo de tarefas é que tu fazes, como é que tu, por exemplo, analisas os acceptance criteria ou como é que tu escreves os acceptance criteria, se tu tens algum envolvimento com a equipa de automação, por exemplo, ao escreveres os excertos do Gherkin, por exemplo, que depois será transformado em scripts durante a automação. Por exemplo, existe uma série de formas de avaliar o teu conhecimento de forma teórica que é muito espremido e que é muito validado durante o processo de entrevista e é possível que tu escorregues, portanto, convém, porque as perguntas podem ser feitas de forma a conseguir validar se o que tu respondeste antes consegues responder da mesma forma a seguir, portanto, convém que sejas sincero, fiel, verdadeiro, que sejas correto durante o processo de entrevista, porque se tu afirmares uma coisa que dizes que sabes e que depois, através da tua resposta, conseguimos perceber que não sabes, não é por tu teres um portfólio que isso irá mudar a perspectiva e a expectativa que tem em relação a ti. Portanto, sabe as coisas como deve de ser. Tens aqui na página de Instagram uma série de conteúdo que deves ler e reler. Tens o YouTube também com uma série de conteúdo que eu já disponibilizei. Tens o blog que está na minha página web. Portanto, existe uma série de informação que tu podes usar para estudar, para garantir, para validar os teus conhecimentos, os teus conceitos e seres bem-sucedido e sucedida num processo de entrevista para um QA manual, um QA funcional.